Sejam bem-vindos ao Movimento 140. Neste vídeo, nós vamos ver um aspecto linguístico de Portugal que, apesar de ser considerado um país com uma situação linguística homogênea, tem uma outra língua oficial que não é o português. Mas antes, já curta o vídeo, se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você também pode compartilhar esse vídeo, deixar aqui embaixo comentários e até sugestões. Nós também estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140. Lembrando que as referências bibliográficas para este vídeo vão ser deixadas aqui embaixo. Até 23 anos atrás, Portugal costumava se apresentar como o único país monolíngue da Europa, justamente pelo fato de não ter fronteiras dialetais muito abruptas. As diferenças regionais de vocabulário e pronúncia não eram grandes o suficiente para impedir a intercompreensão, por exemplo. Porém, existe uma zona bem remota do território português nas margens do Rio Douro, bem na divisa com a Espanha, chamada de Trás-os-Montes. Ali, nós encontramos uma forma bem particular de falar na terra de Miranda, o mirandês. Mas o que é o mirandês? É uma língua? É um dialeto? Ou é só uma forma mais grosseira de falar o português? A língua mirandesa é a única minoria linguística de raiz histórica existente no território português. O processo de reconhecimento de seus direitos linguísticos foi longo e só foi concluído em 1999, quando ela adquiriu o Estatuto de Língua Oficial de Portugal e se tornou parte do patrimônio cultural do país. A etapa final que permitiu esse reconhecimento foi a definição de uma forma gráfica da língua, elemento fundamental para adquirir esse estatuto. O mirandês, por muito tempo, foi considerado uma língua caçurra, grosseira, inculta, já que não tinha tradição escrita e era falado por uma gente rural, da agricultura. Era até mesmo considerado uma forma errada de falar o português, a língua fidalga, e por isso merecia ser alvo de chacota. No final do século XIX, José de Leite Vasconcelos apresenta pela primeira vez uma proposta de um mapa dialetal de Portugal. Conhecido como o pai da dialectologia portuguesa, ele foi o primeiro a mapear e classificar os dialetos do português em Portugal. E também o primeiro a abordar, ainda que de forma pouco precisa, o mirandês de uma forma mais científica. Mas já nessas primeiras classificações, o mirandês não se encaixava como mais um dialeto da língua portuguesa. Então, Vasconcelos classifica-o como um codialeto, ou seja, ele reconhecia que tinha características que se aproximavam mais do português do que das outras línguas latinas, mas não parecia ter uma relação assim tão íntima com o português, que era a língua nacional. Essas primeiras classificações são consideradas um pouco antiquadas hoje em dia e pouco úteis para a linguística moderna. O próprio uso do conceito dialeto foi atualizado, e muito bem, por Manuel de Paiva Bolel em 1959, que separou a ideia do que é um dialeto e do que é um falar de uma região. Para Paiva Bolel, as variedades diatópicas, ou seja, as variedades de cada região, são falares do português, já que variam só nos sons e no vocabulário. É como dizer vaca no eixo centro-sul e baca na região norte, é só uma variação fonética. Apesar das discussões acerca do mirandês serem muito recentes, a história dessa língua já é muito antiga no território, desde o século XI. Herculano de Carvalho publica um estudo em 1964 que nos ajuda a entender um pouco mais sobre a origem dessa língua, e é aqui que as coisas ficam mais interessantes. Descobriu-se que o mirandês não vinha nem do português nem do castelhano. Na verdade, era uma variedade do domínio linguístico asturo-leonês. As Astúrias são um território bem ao norte da Espanha, que era parte do Reino de Leão, antes da sua unificação com a coroa de Castela e com os outros dois reinos de Aragão e Navarra. Neste momento de formação dos reinos católicos, houve a dispersão dos complexos linguísticos do galego-português, navarro-aragonês, asturo-leonês e castelhano. E nessa época, a zona da terra de Miranda não pertencia ao condado portucalense, deveria ser Portugal. Da mesma forma, a sua língua não pertencia ao domínio do galego-português, mas sim do asturo-leonês. E mesmo depois de se tornar parte do território político de Portugal, em 1139, a região continuou ainda muito isolada do resto do território português e manteve ainda laços comerciais e culturais com a região leonesa. Além disso, o que contribuiu para a conservação desse dialeto foi a intensa recolonização leonesa nos séculos 13 e 14. Foi só depois de 1545 que a influência do português aumentou e foi até estimulada pelas políticas do rei da época, Dom João III. Essas políticas linguísticas visavam aumentar o domínio político da região, e o português foi até tratado como uma única língua digna para se falar com Deus.
E isso, é claro, contribuía para promover a penetração do português na região e aumentar a sua influência na língua mirandesa. Mas apesar dessa política de promoção do português em detrimento do mirandês, houve um fator crucial para a sobrevivência dessa língua: o alto grau de analfabetismo. Temos que lembrar que as línguas não nascem e evoluem pela escrita, mas sim pela fala. E políticas de imposição linguística, como a feita por Salazar durante a sua ditadura em Portugal, não acabaram com a língua, já que os seus falantes não sabiam escrever em português e tinham pouca escolarização. Assim, afastados e isolados, a língua que sabiam e falavam era o mirandês. Os estudos de Lindley Sintra, publicados em 1983, classificam então o mirandês como um subdialeto do leonês. A definição de dialeto usada pelo autor é a mesma proposta por Matoso Câmara. O dialeto mirandês é uma língua distinta que se caracteriza por traços fonológicos e morfológicos fundamentais próprios, como uma evolução do leonês no território de Portugal. Para entender melhor essa diferença entre um português, o castelhano e o mirandês, nós vamos dar uma olhada em alguns trechos de um texto escrito nas 3 línguas. Lembrando que o mirandês é uma língua oral e o que nós temos aqui é uma forma gráfica baseada na sua normatização oficial. Assim como o português, o mirandês preservou o F inicial latino, que foi substituído pelo H mudo no castelhano. Também é semelhante ao português a pronúncia dos ditongos nasais, apesar da sua ortografia castelhana. Reparem também que o mirandês, assim como o português, privilegia a ênclise, que é muito diferente em vários casos do castelhano, em que a preferência é a próclise. Mas também nós temos aspectos muito diferentes do português, como por exemplo os ditongos crescentes, que são iguais ao castelhano em palavras como tierra e miedo. Mas também tem fenômenos que não ocorrem nem no português nem no castelhano, como por exemplo a palatalização do L inicial em palavras de origem latina. Em português nós temos língua, em castelhano língua e em mirandês língua. Essas são algumas poucas características mais de natureza fonética para mostrar que o mirandês, apesar da influência das duas línguas, não é uma língua mista entre o português e o castelhano. É um idioma intermédio que se constituiu por si só, mas ainda em contato com as outras duas línguas. Nós falamos várias vezes dialeto e língua, mas qual que é a real diferença entre essas duas definições? É importante deixar claro que não existem diferenças estritamente linguísticas entre dialeto e língua. A diferença é de outra natureza, o seu estatuto. Ou seja, o dialeto é uma variedade de um determinado sistema linguístico que já é reconhecida como uma língua. Alguns dialectólogos fazem a seguinte distinção: as variedades da língua, que são mais distanciadas entre si ou em relação à língua oficial padrão, são chamadas de dialeto. Já aquelas que têm um distanciamento menor, normalmente de caráter mais regional, são chamadas de falares. Essa questão do estatuto envolve questões extralinguísticas, como a questão sociopolítica, reconhecimento oficial e normatização, e questões de função social, uso da língua em qualquer situação, até mesmo formal ou só informalmente. Então, atualmente Portugal tem 2 línguas oficiais reconhecidas, mas que não têm o mesmo estatuto. E é por isso que nós dizemos que em Portugal nós temos uma situação de bilinguismo com diglossia. Segundo Charles A. Ferguson, a diglossia é a coexistência não harmoniosa entre 2 variedades linguísticas, sendo que uma é a língua dominante e a outra a língua dominada. Isso é claro em relação à função social da linguagem. A diglossia tende a ser uma situação estável, mas bem hierarquizada. No caso do mirandês em Portugal, ela é a língua dominada e a língua portuguesa a língua dominante. Tem alguns aspectos-chave da língua portuguesa em Portugal que provam essa relação. A língua portuguesa, língua dominante, é aprendida na escola, enquanto que o mirandês é uma língua familiar, ou seja, é aprendida como língua materna. E por ser aprendida na escola, há um maior refinamento dos seus conceitos gramaticais. É claro, também há mais tradição gramatical e é uma língua que já tem muita pesquisa documentada. Por causa dessa hierarquia social, muitos falantes do mirandês têm uma visão de desprezo em relação à sua língua materna, que é tida como uma língua popular e inculta, e que deve ser evitada quando se fala com alguém de fora da sua vila. Atualmente, o mirandês é considerado uma língua em risco, por estar restrita a uma região muito limitada e pouco habitada, além, é claro, de sofrer com a cada vez maior escassez de população. Os números mais otimistas de falantes do mirandês chegam a 15 mil, que não é suficiente para garantir a manutenção da língua, partindo do pressuposto de que é preciso 100 mil falantes para que um idioma sobreviva. Além da falta de materiais, de cursos e de professores para ensinar o mirandês
Fora da terra de Miranda, a língua que tem o estatuto de língua oficial do país nunca assumiu o papel de língua falada em ocasiões oficiais. Para piorar a situação, a maioria dos falantes estão na faixa dos 60 anos. E essa língua, com a falta de prestígio social, tem sido menos falada em casa, o que leva os jovens, por exemplo, a terem uma visão menos positiva e menos favorável ao mirandês. Quando uma língua desaparece, não perdemos só um idioma, mas perdemos uma visão de mundo. E perder a língua mirandesa pode levar à perda da cultura do mundo mirandês. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, já curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Você também pode deixar aqui embaixo sugestões e comentários e até mesmo compartilhar esse vídeo. Não se esqueça que nós também estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140. Muito obrigado e até a próxima!